Um juiz vira uma garrafa de vinho, acende um cigarro com maçarico e fuma, no meio de uma sessão de julgamento ao vivo. A pergunta que todo mundo fez foi: e agora? Demite? Esse é o caso que a gente vai discutir na Constituição na polêmica hoje. O caso que ficou conhecido aí como o juiz do vinho. Ele bebe, ele fuma, tudo ao vivo. O que a Constituição permite ou não ele fazer? Nós temos a cena é essa, né, o vinho na garrafa, cigarro no maçarico, câmera ligada, é uma sessão virtual da chamada Justiça 4.0 no TJ de Minas Gerais e, por causa desse contexto estranho, a sessão é suspensa, o julgamento é suspenso, e estamos falando de um juiz de segundo grau, juiz auxiliar do segundo grau, com 36 anos de magistratura. Eu vou ser aqui direto ao ponto. Esse juiz, não pode ser simplesmente demitido por uma canetada administrativa. Ele é vitalício e tirar o cargo dele depende de decisão judicial. Mas preste atenção porque nós tivemos uma mudança recente que vem do Supremo e repercute no STJ a respeito das punições que um juiz pode ter, especificamente sobre a aposentadoria compulsória. Vamos tratar desse caso e dos desdobramentos que o caso traz aqui para gente. Qual é a resposta que a Constituição tem para essa pergunta? E agora? Demite? Foi a pergunta que eu comecei e é a pergunta que eu quero continuar agora. A canetada administrativa, a partir de um ato, e aqui eu não vou falar apenas desse ato. Essa decisão administrativa ela não é possível, porque, segundo a Constituição, no artigo 95, inciso 1, o juiz com vitaliciedade só pode perder o cargo por decisão judicial. Para isso, a Lei Orgânica da Magistratura prevê uma ação específica chamada ação civil para decretação da perda de cargo. No contexto administrativo, o que nós podemos encontrar é um tipo de afastamento que eu vou mostrar para vocês. E havia a possibilidade de uma aposentadoria compulsória que mudou a partir de uma interpretação que o Supremo fez sobre uma emenda à Constituição. Então, o cenário jurídico está posto. Não pode haver demissão administrativa de um juiz que é vitalício, ok? O que mudou em relação à aposentadoria compulsória? Essa era uma sanção prevista anteriormente e o Supremo Tribunal, na ação originária 2870, entendeu que a penalidade de aposentadoria, que essa penalidade de aposentadoria não encontra amparo na Constituição após a emenda 103 de 2019. Essa aposentadoria compulsória, muito conhecida popularmente no meio da mídia de aposentadoria prêmio, porque o indivíduo teria praticado uma infração considerada grave, não a ponto de ser demitido, porque tem um processo judicial mais complexo, mas a ponto de então ser afastado de forma definitiva. O problema é que ele mantinha ali a remuneração. Isso poderia ser considerado uma espécie de aposentadoria prêmio para alguns. O Supremo entende que isso está contrário à nova conformação constitucional e, então, o que a gente tem aqui de teto em termos de punição ou de penalidade no contexto administrativo seria afastamento de disponibilidade. Para que haja perda do cargo, isso vai ao Supremo via AGU. E por que eu estou falando isso? Porque eu quero te dar aqui sementes para você estudar. Procura, porque recentemente o CNJ estabeleceu um regramento que leva essa situação, no caso de uma disponibilidade com sugestão ou indicação de demissão judicial, o CNJ então comunica ao AGU para que o AGU proponha no Supremo
a ação civil para a decretação da perda de cargo. Isso é algo recentíssimo que o CNJ estabeleceu. Vale a pena aqui uma semente para o seu estudo, porque essa é a minha finalidade, tá? Trazer vários elementos, vários lados do mesmo fato para te ajudar a estudar e te colocar na trilha certa. Então, eu botei aqui como uma provocação, né? Tiraram o prêmio, e qual é o preço disso? O preço que a gente pode dizer é o seguinte: afastar o magistrado é, entre aspas, rápido. Agora, tirar do cargo se tornou lento. Por quê? Porque só a decisão judicial agora tem esse caráter definitivo. Antes, a aposentadoria compulsória teria esse caráter definitivo, agora só a decisão judicial. Então, ah, são lados da mesma moeda. Se por um lado você tira da pessoa quase que um prêmio no lugar de uma punição, ou seja, você tira essa possibilidade de aposentadoria compulsória, que a rigor, assim, sendo bem honesto, para a sociedade isso soava mais como um prêmio do que como uma punição, né? Então, assim, é difícil você explicar para uma pessoa fora do contexto jurídico que aquela aposentadoria foi uma punição, né? Tipo assim, como assim o indivíduo praticou tal ou tal fato e a punição dele é ser aposentado, ficar em casa ganhando dinheiro, né? Essa é a mentalidade, ou pensamento que passa de forma geral na sociedade, né? Então você acaba com isso aumentando a credibilidade do poder judiciário, mas em contrapartida uma medida mais definitiva de afastamento total do cargo, ou definitivo do cargo, somente por decisão judicial. Então, nós temos, nesse caso, uma polêmica, né, que é o caso aí do juiz do vinho, e 3 aulas, ou seja, 3 temas importantes para vocês. Primeiro, a vitaliciedade e as hipóteses de perda de cargo e como isso se dá na perda de cargo, tema que é importante para o poder judiciário. Lembrando que dentro de direito constitucional, poder judiciário é um dos temas que mais caem, sobretudo, óbvio, em cai para todas as carreiras, tá, gente? Mas com um pouquinho mais de dosagem para a magistratura e para o ENAM. O segundo ponto é o CNJ e a autonomia dos tribunais, até que ponto o CNJ e os tribunais podem atuar, se há alguma superposição ou oposição, a gente vai falar sobre isso rapidamente, e a questão da expressão ou da liberdade de expressão que o juiz tem em rota de colisão com o dever de decoro que o juiz também tem. Como é que isso se resolve? E esse também é um tema importante, porque está dentro de ética da magistratura, pode cair dentro de poder judiciário ou ética da magistratura, que por sua vez faz parte lá da formação humanística. Lembrando que isso termina valendo não apenas para magistrados, mas mais ou menos, por extensão, aos membros do Ministério Público, que têm os seus regramentos próprios, mas a lógica é muito parecida. Então é um tema que vai muito além da magistratura. Ok? Sobre a vitaliciedade, como eu falei, esse é o ponto. A gente tem que entender que a vitaliciedade é uma garantia da imparcialidade e neutralidade do juiz, que, por sua vez, é algo que existe para o benefício da sociedade. Então, quando a gente protege a vitaliciedade, protege a função do magistrado com vitaliciedade, irredutibilidade de subsídios e inamovibilidade, são garantias que visam dar ao magistrado condições de não se submeter a pressões de poderosos, seja que poderosos forem esses, ok? Então, seria uma forma de proteger a sociedade em última análise, ok? Não a pessoa do magistrado. Logo, a vitaliciedade não pode ser considerada como uma blindagem subjetiva numa espécie de privilégio pessoal, mas sim como uma blindagem institucional contra pressões de poderosos, sejam poderosos no sentido político, econômico, seja o que for, contra a pressão de poderosos, que, em última análise, é uma forma de proteger
o jurisdicionado que receberá a administração da justiça de maneira adequada. Então, é dentro dessa perspectiva que a vitalicidade deve ser entendida, não como uma garantia absoluta da pessoa, mas sim como uma garantia institucional. Segundo ponto é, quem pune o juiz? Nós tivemos, no fato do juiz do vinho, 2 corregedores, tanto do CNJ quanto do próprio TJ, agindo para o afastamento cautelar desse magistrado. O poder do CNJ aqui, vai dizer o Supremo, é um poder autônomo, o poder aqui correicional do CNJ é um poder autônomo e concorrente, portanto, ele coexiste com os tribunais. Então, a gente não vai ver aqui uma relação de oposição, mas de concorrência, ou seja, corre junto, ok? Enquanto eu bebo uma água, você dá aquele like. Em relação à liberdade de expressão, o que aconteceu é que o magistrado soltou um vídeo chamando todo mundo de corrupto. Chamou o STF, o STJ, o TJ de Minas de corruptos, né? E aí o embate é entre a liberdade de manifestação de pensamento e o dever de decoro, ou seja, o dever de decoro é um limite à liberdade de manifestação de pensamento? A pergunta colocada de outra maneira é: o fato de um indivíduo ser juiz, ele tem restrições que uma pessoa que não é juiz teria, no que diz respeito à sua liberdade de manifestação de pensamento? O sentido é que sim, o respeito ao decoro impõe sim ao magistrado esse ônus, esse dever que ele não pode atuar contra a dignidade da própria magistratura. Isso nos leva ao artigo 36 da LOMAN, que veda o juízo depreciativo emanado de algum magistrado. Nesse outro ponto, então, vimos aqui esses 3 aspectos, e uma outra pergunta que eu quero fazer é: quem redesenha o regime da magistratura? A própria Constituição estabelece que o Estatuto da Magistratura é estabelecido por lei complementar, né? E o CNJ, recentemente, ao tratar da aposentadoria compulsória, acabando com essa possibilidade, vai dizer que está agindo apenas no cumprimento da decisão que o Supremo Tribunal Federal tomou na ação originária 2870, entendendo, como eu já citei aqui, que a penalidade da aposentadoria compulsória não mais subsiste no ordenamento jurídico constitucional brasileiro. Então, a novidade é esse caminho aqui, né? Então, a gente pode admitir a figura do afastamento cautelar, que foi o que aconteceu com esse magistrado. A figura da aposentadoria compulsória acabou a partir da decisão do Supremo e desse regramento do CNJ, e a perda do cargo do juiz vitalício, essa só pode ser no Poder Judiciário. E aqui eu vou fazer uma correção. Quando eu coloquei ainda no STF, é numa hipótese específica que o CNJ regrou, quando ele fala da disponibilidade com sugestão de perda de cargo, que manda para a AGU, que manda para o Supremo. Então, o STF aqui como órgão último, ok? Então, entenda, corrija, fazendo uma pequena correção aqui, entenda, ainda no Judiciário / STF, tá bom? Deixa eu beber mais uma água aqui. Compartilha aí o vídeo, aproveita para compartilhar ou comentar. Então, o que você vai levar para o edital, o que você vai levar para os seus estudos? No âmbito constitucional e do Poder Judiciário, desculpa, você tem aqui o artigo 95 da Constituição, falando das garantias dos magistrados, a ação originária 287, a emenda constitucional número 103, de 2019. Ainda no âmbito do Poder Judiciário, focando agora no CNJ, nós temos todas as atribuições do CNJ, inclusive a atribuição correicional, a ADI 4638, que estabelece o CNJ ali como tendo um poder autônomo e concorrente, e a lei complementar, que trata do Estatuto da Magistratura, é uma exigência de lei complementar, ainda é válida a LOMAN,
ok? E em relação à ética da magistratura, especificamente no que diz respeito ao decoro, o artigo 35 e 36, inciso 3, da LOMAN, combinado com a resolução do CNJ número 60, de 2008, ok? Então aí, dispositivos para o seu estudo. Eu sempre deixo uma pergunta para você escrever aqui e eu corrigir as suas respostas. Então, vai lá, anota aí e responde. O CNJ pode, por resolução, extinguir a aposentadoria compulsória e criar rito de perda de cargo? Ou a matéria é reservada à lei complementar? Professor, mas você entrou nessa discussão aí, tem a decisão do Supremo? Pois é, eu quero que você tenha o trabalho de colocar por escrito, porque é uma forma de estudar também, ok? Bem, pessoal, na descrição eu vou colocar aqui alguns links para o seu estudo, para a sua consulta. Espero que você tenha compreendido, que você tenha gostado. Então, aproveita, dá aquele like, se inscreve no canal, compartilha, porque você ajuda a gente a crescer e alcançar ainda outras pessoas. Tá bom? Até o próximo episódio aqui de Constituição na Polêmica. Tchau, tchau.